galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Ontem, Luiz Inácio Lula da Silva presenteou o Brasil com várias de suas pérolas. Se lembra da picanha? Pois bem, no máximo, se contente com a coxinha de frango e não reclame. Lula também andou falando algumas coisinhas que, se fosse Bolsonaro, meu Deus do céu. E, falando de Bolsonaro, quero falar algumas coisinhas sobre a questão da fumaça, também fazer algumas ponderações sobre a turminha da esquerda e os liberais da Faria Lima, para depois falarmos sobre o golpe, ou tentativa de golpe, ou teatro, que rolou ontem lá na Bolívia. Tem algumas coisinhas que acho que vale a pena a gente destacar, para depois falarmos daquelas pessoas que parecem comandar o Brasil. Saíram algumas notícias muito interessantes, aquelas que não só a manchete chama atenção, o texto chama atenção, os envolvidos chamam atenção, e a imagem que foi utilizada fora o assunto chama muita atenção. E é uma coisa que depois se repetiu em outra ala, também muito poderosa no Brasil, que eu falei, mas rapaz, que aponta que estamos no caminho certo. Mas já mostra também que a oposição tá vindo, né? A turminha aí que não quer que ver o Brasil sair do lugar. Também apareceu um vídeo que eu achei muito interessante, sobre um rapaz aí, um senhor, né? Rapaz não, tá bem velhinho. Muito próximo do FHC, que ajudou a construir o caos econômico que nós vivemos. Quero mostrar umas coisinhas, falar do FHC, já fala muita gente hoje. E aí depois entrar na Brasil. Brasil e o futuro de Brasil. Temas polêmicos e tretas. Mas vamos lá, vamos por partes. Só uma nota bem rápida aqui, porque eu não vou ficar, né, pegando no pé do Lula. Isso aqui foi um deslize, foi um gafe, mas vale a pena destacar, né? Imagine se fosse com Bolsonaro, e tá ali, né? Quero mais mulheres e negros no governo, mas é difícil achar. Eu acho que a maioria do povo brasileiro, né, você pega assim, homens e mulheres, a maioria são de mulheres. Não acho que é difícil achar. E também não acho que é difícil achar negros no Brasil, né? Eu não entendi muito essa fala do Lula, foi algum gafe, algum deslize. Agora, fala que eu acho que não foi deslize e essa não dá pra... Ah, não, essa aqui, gente, pelo amor de Deus. Essa aqui foi com todas as letras. Lula quer negociar taxação de carnes na regulamentação da tributária. Eu fui até bonzinho hoje. Eu nem quis trazer o tweet de Bolsonaro falando que Lula ia aumentar o preço da picanha com a reforma tributária. Nem trouxe hoje. Nem trouxe. Fui bonzinho dessa vez. Mas trouxe outras coisas de Bolsonaro. Lula declarou nesta quarta-feira que será necessário negociar, né, mediar a tributação que incidirá sobre a carne na regulamentação da PEC da reforma tributária, com diferenciação do imposto entre aquelas consideradas de alto padrão e das populares. Vamos discutir na reforma tributária quais itens que a gente quer que não pague imposto e quais a gente quer. Na questão da carne, os empresários querem que você isente tudo. Acho que a gente tem que mediar. Tem a carne que é consumida só por gente de padrão alto e tem a carne que o povo consome todo dia. Pé de frango, pescoço de frango e tem o peito de frango, né? Menos mal. Você vai comer pé de galinha e pescoço. E não reclama. Pode fazer a separação. Não vamos taxar o frango. É o que o povo come todo dia. Aí você fala, será que o Lula falou realmente isso? É uma frase que é tão chocante que eu falei, não, eu tenho que procurar o vídeo, graças a Deus. Apareceu o passarinho ali, né, o corvo, para postar aqui o recorte do Lula. Escuta isso aqui. Agora vamos discutir, por exemplo, a discutir quais os itens que a gente quer. Então, eu acho que você tem que separar. Toda a carne. Eu acho que a gente tem que mediar. Você tem carne que é consumida só por gente de padrão alto e você tem a carne que o povo consome. Então, você pode fazer a separação. Carne de frango, você não vai taxar frango. Carne de frango é o que o povo come, sabe? Todo dia, pé de frango, pescoço de frango, peito de frango. Pé de frango, rapaz, velho. Eu até trouxe o vídeo porque eu falei, não, é mentira. O Poder 360 deve ter publicado uma fake news. Tá aí, né? Esse vídeo, que eu sei, esse vídeo eu acho que é do interesse do Brasil. Como sempre, eu deixo pra usar o canal lá do Telegram para servir como um complemento aqui do vídeo. Então, você pode clicar no link. Você não precisa nem entrar no canal, nem se inscrever. Você pode baixar o vídeo, tá bonitinho, né? Recortado. Você manda pro seu amigo.
que não quer comer pé de frango, né? E que votou no Lula esperando comer picanha. O vídeo tá lá, bonitinho, já separado. Só clica lá, pé de frango, viu? Pé de frango. Mas vamos lá. Não vou trazer o tweet de Bolsonaro da reforma tributária reclamando do preço da picanha. Não vou pegar no pé do Lula. Sei que foi mais um agafe. Mas isso aqui também deve ser um agafe, não um escorregão do Haddad. Contas do governo registraram déficit de 61 bilhões em maio, o pior resultado para o mês em 4 anos. É o segundo pior da série histórica de todos os tempos. Só não é pior do que no pico do Mandetta, ou seja, o ano 2020, no ápice do Fique em Casa. O governo Lula é pior que o Fique em Casa. Isso porque o Lula está aumentou, não está não, na verdade ele continua a aumentar impostos, e ele já aumentou muitos. Arrecadação batendo recorde, mas o gasto do governo tá demais, né? Dólar em alta, ontem, com o Lula aí lacrando todas na UOL, 5,52, maior patamar desde 2022. E, brincadeiras à parte, falando sério, gente, é matemática. Quando passa de 5,5, né, 51, você tá muito mais próximo de 6 do que de 5. 5,52 para 6 falta 48. 5,52 para voltar para 5 é 52. A situação do Brasil tá preocupante, mas, né, a preocupação de uns e outros é Bolsonaro. Aí, para falar dele, ontem, 10h52 da manhã, olha o horário, vocês sabem que normalmente eu tento todos os dias publicar o vídeo exatamente às 8h15 da manhã. É o horário que é o que mais ou menos dá, até quando eu ficasse meio atrasado, para não sair muito atrasado, 8h30. Mas eu tento todo santo dia, 8h15 da manhã. Ou seja, essa postagem aqui, eu já tinha gravado o vídeo de ontem. Vocês vão entender porque eu estou frisando o horário. A legalização da fumaça é uma flechada no peito das famílias brasileiras que sofrem decorrência dos males desta matéria, além de trazer forte desmoralização ao trabalho das forças de segurança. Não há país do mundo em que este tema, após sua liberação, os índices sociais tenham melhorado. O que acontece é exatamente o contrário. Aumento dos crimes, mais poder aos criminosos, explosão de lesões cerebrais incapacitantes ao indivíduo. Por fim, que o poder responsável pela representação popular democrática seja respeitado. Eu acho que Bolsonaro está falando do poder legislativo. O meu comentário sobre que Bolsonaro tweetou, eu vou pegar um recorte do meu vídeo de ontem, às 8h15 da manhã. Vou me repetir. Esqueci de mandar para mim mesmo no Telegram, mas eu postei no Twitter. Eu dar play. Aqui. Aí o Matheus Resistência faz um comentário. Acho que não chega a ser uma crítica, mas eu acho que é uma ponderação muito importante. Ele pergunta o seguinte: cadê Tarcísio, Zema, Ratinho Júnior, Caiado, entre outros postulantes à presidência da República para se pronunciar contra a legalização? Já que são pautas caras para a direita, apoio você constrói nesses momentos. São oportunidades aí que eu acho que essa turma toda deixa passar, né? Poxa, todos esses 4 aí são governadores. A gente precisa ter algum tipo de frente. Não dá para pedir pro cidadão comum da rede social cobrar mais. Cara, ele já tá fazendo muita coisa. Um apoiozinho aí, né, dos estados. Porque, gente, o governador, ele é basicamente o responsável pela segurança pública, né? Porque as PMs são estaduais. Então, eles são pessoas que eles podem falar em nome do seu estado para falar o quão problemática é essa situação, essa questão. O que já está afligindo a população, os problemas, né, que são diversos. Poxa, é uma coisa importante. Eu acho que o Jorginho Melo não é postulante à presidência da República, mas, poxa, Jorginho, posiciona, irmão. Todo mundo. Sabe, todo governador que se classifica como direita, eu acho que seria importante. Sabe? Porque não é pra não, viu? Eu não acho que Bolsonaro ia ficar calado diante disso. Exercendo o cargo no executivo. Mas enfim. Aí, o Matheus Resistente.
Por que você apoia Bolsonaro? Bom, no vídeo de ontem, eu comento sobre um tema, questão da fumaça. Eu peço que as pessoas, né, que querem ser presidentes da República se posicionem sobre este tema. Até agora ninguém falou nada. E eu disse, poxa, eu acho que Bolsonaro não deixaria essa oportunidade passar. Aí Bolsonaro falou e comentou. Você tá entendendo? Por que você apoia Bolsonaro? Por causa disso, pô. Porque as pautas que são caras pra mim, quem eu vejo defendendo elas? Quem eu vejo levantando essas bandeiras? Jair Messias Bolsonaro. A gente falou da reforma tributária, do Lula. O único político que falou da reforma tributária foi Bolsonaro. O único. Os governadores ou ficaram calados. Tem gente que apoiou. Aí depois que foi aprovado, aí vem, não, mas agora a gente vai fazer oposição, porque passou aí lá o Conselho Federal. Pô, é mesmo. Mas na hora de apanhar, quem apoiou sozinho foi Bolsonaro. Questões ligadas à agenda veio da reforma tributária. Quem falou? Bolsonaro. Algumas coisas estão acontecendo no mundo. Dá destaque, movimentações que eu vejo falar, Bolsonaro. Então assim, pô, é só questão de coerência, né? Falar unir a direita, unir a direita. Tá, unir a direita em torno do quê? De quais pautas? Qual é a pauta da direita? A pauta de valor, de costumes, beleza, meio que é padrão, né? Todo brasileiro que não é petista, não é woke, vai seguir uma agenda muito similar. Mas é nesses momentos, que são momentos chave para o Brasil, porque é uma decisão que pode ter um impacto que eu acho que nenhum de nós realmente consegue quantificar o quanto as coisas podem piorar no Brasil. É esse momento que eu espero. Gente, vamos entrar em campo. Pelo amor de Deus. É importante, sim, que os deputados, né, trabalhem. Mas os governadores, pessoal, eles têm inúmeros cargos. Eles têm um contato próximo o tempo inteiro com o deputado, com o senador. Eles podem também fazer uma pressão na sociedade. Eles também são cidadãos como nós, só que com muito mais poder, uma caneta. Sabe? Então assim, pô, me perdoa aí. Igual Bolsonaro, não tem. Passo o pano, passo. E assumo. Sobre essa questão aí da fumaça. Renato ontem fez uns tweets que parece lacração. Aí eu vi assim a DRT. Eu sempre gosto de ler o que o Renato escreve. Aí eu parei assim, depois pensei, eu falei, esse cara tem um ponto, viu? Parece que a perturbação é zoeira, mas não é zoeira não. Ele fala assim, ó, a descriminalização é motivo de festa na Faria Lima. Eu falei, pô, o cara vai falar que os liberais estão em festa, né? Mas eu gosto de ver as coisas e respirar, respira antes de julgar. Aí ele fala assim, ó, afinal, essa gente é bem capaz de fornecer linhas de crédito para o consumo de quem já se perdeu no vício e já sonha com a IPO da corporação lei de mercado que acaba de ser criado. O cara acha aqui que é uma bobagem e tudo mais. Pensa o seguinte, muitas vezes, quando você vai no banco pedir um empréstimo, isso aqui, aquilo outro, o cara vai botando um monte de coisa, né? Nossa, vamos ver aqui se você tem condição de ter empréstimo. Ele fala assim, empréstimo pro cara comprar umas coisinhas pra usar, mas abstrai isso daí pra um campo mais amplo. Imagina a quantidade de gente comentando, por exemplo, do jogo do Tigrinho, perdendo tudo, pegando dinheiro com um amigo, fulano, ciclano e beltrano. A turma sabe que vai rolar isso. Quantidade de gente aí que vai se endividar pra ficar usando umas coisinhas que não faz bem, porque o consumo vai aumentar na sociedade. Vai aumentar na sociedade. Mas com certeza vai aumentar na sociedade. Então, olha, cara, vamos ver aqui como é que a gente pode conceder umzinho. O cara vai ser apertado, o cara tem que refinanciar a casa. Vamos ver aqui, vamos botar aqui um jeito bem bonitinho pra quem sabe a gente tomar a casa dele, tomar o carro dele, tomar isso, tomar aquilo, etc, tudo mais. Essa turma, eles não perdem nunca. Sempre estão caladinhos. Eles estão sempre do lado do jogo. É a banca do cassino. Só ganha. Só ganha. Aí depois ele comentou assim, ó, a Faria Lima já tá fazendo a conta de quantos bilhões vai ganhar com a descriminalização. A taxando o cartão de 2% vai render quanto pros nossos banqueiros? Tu acha que não vai ter muita coisa aqui, querendo ou não, no final do dia? Agora que vai ter isso daí, não vai ter muita gente. Não, transfere aí em dinheiro, ou paga no cartão de crédito, ou, sabe, cria um serviço cortador de unha, manicure, né, eletricista. Não paga com o eletricista no cartão. Pegou ali a maquininha, tirou 2%, 3%, né? Vocês acham que o Brasil, tu acha que não vai ter alguém que vai criar um MEI de mentirinha? Não, eu sou pedreiro suíço. Eu tô trouxendo de pico, mas quem sabe, né? Enfim, nada aí uso de cartão. Então assim, você nunca vê
Essa turma preocupada com isso. Nenhum tema, né, que movimente a economia, a turma estão preocupados com isso. Quanto dinheiro a gente vai levar? E eu tava conversando com outro amigo que trabalha no mercado. Ele tava me contando sobre essa questão do jogo do Tigrinho. Ele falou, cara, ano passado tem uma empresa, ele falou de uma empresa no Brasil, movimentou, né, pagamento, etc, tudo mais, em torno de 8 bilhões. E aí a taxa dessa operadora é 5%. Só uma empresa no Brasil, na questão de apostas no geral, né, Tigrinho? Apostas no geral. Uma empresa, só de os 5% dela, 400 milhões. Imagina aí. Tá entendendo? Você tá entendendo como é a coisa? Mas vamos lá, vamos continuar. O Tetsuki postou isso daqui. Qual é a reflexão que você tira desse tweet? Ela colocou ali o tweet do Augusto de Arruda Botelho, vocês devem conhecer. Tava novinho ali, ó, cabelos pretos. O pupilo do Márcio Tomás Bastos. Fundaram aí, né, o IDDD, Instituto do Direito de Defesa. Sabe quando uma das principais conquistas do IDDD no Brasil? A audiência de custódia. Foram eles que conseguiram implementar no Brasil. Aí o Augusto comentou assim ontem. Para quem não sabe ou não lembra, eu fui nos advogados que fez a sustentação oral no Supremo sobre a descriminalização para consumo. Faz tanto tempo que minha barba nem era branca. Vou postar um pequeno trecho. Aí tu perguntou, cara, qual é a reflexão que você tira? Eu botei ali a minha reflexão. Que os caras não só se qualificaram, foram atrás de montar um grupo, ter estrutura, mas também foram pacientes e insistentes. E por alguma razão, resolveram não seguir o caminho da porradaria de palavras, nem de lavar a alma. Aí que eu já deixei o meu lado, né, mais torcedor falar, porque pra mim são coisas que não estão levando a direita em lugar nenhum. Eu acho que menos porradaria de palavras e menos lava a alma fariam bem, né, a todo o cenário aí que tá acontecendo. Aí pegando o gancho nessa questão da fumaça, né, pegando o gancho na questão da picanha, pegando o gancho na primeira fala, que foi uma gafe do Lula, o dia ontem foi um dia cheio. Fora outras coisas que estão acontecendo no Brasil. Fora dólar, déficit, não falta assunto para quem quiser fazer comentário político. Não falta assunto. Não falta. Simplesmente não falta. Mas sempre tem alguém querendo lavar a alma. Vou começar pelo Ebert. Postou na madrugada de hoje. Sorte do dia. Comemorar o golpe da Bolívia e meia hora depois descobrir que era fake. Tem gente que não pode ver uma vergonha que já corre para passar. É muita pressa para lacrar barato. Olha essa notícia abaixo. Olha o que a gente comentou ontem, né? Sobre fazer comentários, né? Ponderar coisas que geram algum tipo de desgaste pro Lula. Você acha que esse desgaste aqui cai no colo de quem? Fulana comemora a tentativa de golpe na Bolívia, graças a Deus. E nem adianta falar que a imprensa... Ah, mas nem adianta. Já são alguns anos, né? Alguns anos como deputada. Deveria estar mais ligeira. E aí, cai no colo de quem isso daí? Olha o subtítulo. Deputada bolsonarista compartilhou o comentário nas redes sociais. Gente, se esse comentário fosse realmente pertinente, eu acho que a deputada não tinha excluído. É a vontade de lavar a alma. Lavou a alma, né? Lavou. E aí excluiu o post. Excluiu o post, né? Peraí, uma deputada brasileira defende a tentativa de golpe na Bolívia. Depois, não pode reclamar quando acontece algo no Brasil. Aí tá ali, ó. Eu trouxe aqui pra você ver, ó. Este post está indisponível. Por que está indisponível? Se você clicar em um dos comentários deixados, ó, este post foi excluído pelo autor do post, que foi o postagem da deputada. Mas não ficou restrito. Começar lá em cima, ó, Samuel Puncher. Tem uma galera que jura de pé junto que nunca defendeu o golpe no Brasil, mas na primeira quartelada em país latino-americano, vai na internet reclamar que militares brasileiros não fizeram igual. Ajuda? Olha a impressão que... Depois não adianta reclamar da imprensa. Eu acho que o Samuel Punch estava se referindo a esse comentário abaixo.
E não tô preocupado com o deputado em si, tanto que, né, tá ali, focar mais na mensagem do que em quem fez. Porque isso aqui é algo genérico, né? É uma questão que é o problema em si, não é a pessoa. Não tô personalizando o problema. Então, um deputado postou que, botei tradução, né? Na Bolívia, as melancias têm coragem. 9.000 likes, 1.000 compartilhamentos, 530.000 visualizações. Lavou a alma, né, de um monte de gente. Não se deixe tomar pelo rancor. Não se mova com base no rancor, gente. Não dá certo. Não dá certo. E aí, pra não ficar só, pô, mas e aí? E aí? E aí? Pronto, aqui, ó. Também parlamentar, aqui é senador, né? Bolsonarista também, igual os outros. Líder da oposição no Congresso, Rogério Marinho. Tá até afastado, né? Mas tá ali, ó. Ele compartilhou a notícia da Globo. Militares tentam dar golpe de Estado na Bolívia e invadem Palácio Presidencial, mas ato é desmobilizado. E aí o nosso senador Rogério Marinho diz, ó, bom, o Supremo e grande parte da imprensa brasileira entenderam a diferença de um golpe e uma baderna. Rogério Marinho usou a situação lá para mostrar as diferenças para o Brasil e como é uma piada chamar o que aconteceu no Brasil de golpe. Aí eu pergunto para vocês, quem traz mais louros para a direita e para a turma que está sofrendo? A deputada que diz graças a Deus? O deputado que fala a coragem dos militares bolivianos? Ou um comentário como esse, do Rogério Marinho? O do Rogério Marinho não lavou tanta alma, né? 38.000 visualizações, tinha 3.000 curtidas. Comentário anterior, a galera compartilhou. Teve que bater o print, botou pra frente. Só o print do Demoro e pegou 10.000 likes. Teve mais engajamento que apostando no deputado. Então, se fala tanto unir a direita, gente, vamos ter um pouquinho mais de, sabe, de bom senso na situação. Olha isso aqui. Isso aqui não é bobagem. Isso aqui é uma coisa que tem que ficar de olho. Jamil Chad, porta-voz da ONU. É conhecido de vocês já. General declara que vai libertar ex-presidente golpista ligado a Bolsonaro. O Jamil Chad está há meses martelando na mesma tecla que existe uma articulação internacional da extrema-direita. De um lado. Quando teve a questão do Twitter Files, aí a coisa foi lá para cima, mais uma prova concreta do que está acontecendo e tudo mais. A gente comentou na época. Tanto que no Atlas de Abril tem um capítulo chamado A Orquestração Internacional e o outro é A Verdadeira Orquestração Internacional, que é mostrando que a esquerda está fazendo. Que o mesmo Jamil Chad também mostra que o Lula está se juntando com o Macron, com o Pedro Sanches, com o Scholz, todo mundo lá, né, para defender a democracia, tudo mais. Então, a justificativa para você ter uma internacional globalista é para combater a extrema-direita pelo mundo. Aí acontece esse evento ontem na Bolívia. Tem deputado, graças a Deus, militar corajoso, pé na porta. Você acha que isso dá ou não dá mais argumentos pro Jamil Chad? O Jamil Chad é o cara que ele constrói a narrativa internacional, o mundo contra o Brasil. Então, pelo amor de Deus, muita ajuda quem não atrapalha. Vocês têm a caneta na mão, pô. E quando vocês falam alguma coisa, é o que eu sempre digo, você tem o bônus e lembre que você também tem o ônus. Poxa, é tanto privilégio, cara. Vamos também tentar entender que sua vida não é mais a mesma. Você não é um cidadão comum que pode sair falando qualquer coisa. Pensa, respira antes de escrever. Leonardo Coutinho é um cara que tem livros publicados sobre a questão da Venezuela. Um pouco do Foro de São Paulo, né? Não do Foro de São Paulo especificamente. É um cara que estuda o que se passa na América Latina, na esquerda da América Latina. Eu sempre gosto de falar, gosto de ter uma carteira de opiniões, né? O pessoal tem carteira de investimentos, eu carteira de opiniões. Pessoa de opinião diversa, que eu sei que quando acontece algum assunto, aquela pessoa vai ter algum tipo de conhecimento. Sempre que tem América Latina, esquerda da América Latina, Leonardo Coutinho tece seus comentários. Não concordo sempre com tudo, mas muita coisa foi interessante. Ele comentou aquele tweet embaixo, onde ainda estava no calor do momento. Todo mundo gritando golpe, graças a Deus. Corajoso, pé na porta. Ele já falava assim, ó. Minha leitura é que muito possivelmente se trata de uma jogada ensaiada, né, do Luiz Arce, presidente da Bolívia,
A Bolívia está quebrada e à beira de uma crise de grande magnitude. Um golpezinho de fachada dará a Arce pretexto para sobreviver, radicalizar e muitas coisas mais. Aí depois que o golpe falhou, fracassou, ele voltou. Pronto. O golpe de fachada acabou. O que verdadeiramente importa está por vir. O Luiz Arce conseguiu um bom argumento para suas medidas em um país que está falido e prestes a explodir. Minha próxima aposta. Ele vai criar mecanismos anti-golpe para proteger o seu governo de uma rebelião popular iminente. E aí que engraçado. General boliviano diz que tentativa de golpe foi combinada com Arce. O general que deu o golpe, depois ele tá dando a entrevista, foi preso durante a entrevista. E durante a entrevista, antes dele ser preso, ele falou que no domingo eu me reuni com o presidente, com Luiz Arce. Ele me disse que a situação está bem complicada, que a semana é crítica e que seria necessário algo para aumentar a sua popularidade. Então eu perguntei, tiramos os blindados? E ele disse, tire. No mesmo dia, os blindados começaram a ser preparados. É quando ele estava falando isso, ele foi preso. Valeu a pena lavar a alma? Valeu a pena? Ah, graças a Deus! Gente! Evo Morales roubou as eleições de 2019. Encurralado, inventou um golpe militar e fugiu. Ele cairia pelas mãos do povo e pararia na prisão, mas tirou da cartola uns gordinhos fadados que fizeram declaração à nação convidando Morales a se retirar. Uma série de renúncias de aliados fizeram o poder cair na mão da Jeanine Áñez, que fez uma administração catastrófica. Evo Morales então voltou glorioso, elegeu seu pupilo, o Luiz Arce. O tempo passou e a dupla passou a brigar pelo poder. Uma briga que vai além da política e passou por atividades econômicas não oficiais da Bolívia, né? Sabe quais são essas atividades não oficiais, né, da economia, que gera muito dinheiro, né? É tipo fumaça, mas é pior. Caiu no colo da Jeanine, não tinha experiência, fez o governo catastrófico, acabou ajudando. Imagine se ela chegasse lá com uma estrutura, com equipe, com um plano e tivesse feito um bom governo. Tinha brilhado, né? Mas nesse caso aqui não foi nem eleição, a coisa foi indo, gente renunciando. Por isso que é tão importante, vamos organizar o meio de campo, muito melhor. E aí, seguindo a mesma linha da Bolívia, olha o padrão. Maduro lança operação para manipular eleições diante do risco de derrota nas urnas. Essa é a esquerda da América Latina. Deus está vendo de longe. Mas vamos continuar. Ontem, eu vi essa notícia e eu já tinha separado uma no vídeo de ontem, que eu sabia que não dá tempo de comentar. Eu falei, mas rapaz, tem algumas coisas que não podem ser coincidência. Tem algumas coisas que não dá pra ser coincidência. Quando as pessoas que são membros do establishment, mas você vê que estão em alas diferentes, mas estão falando do mesmo assunto, chama a minha atenção. E aí, esta fala foi feita no discurso de abertura. Não foi uma fala qualquer, não, tô aqui uma conversa aqui, né, de canto e ouvido. Não. No discurso de abertura do maior evento jurídico feito no Brasil, você pode discordar, mas é o maior, o ministro Gilmar Mendes cita o avanço de extremismo e protecionismo. Certezas de outrora se esgotaram. Olha a preocupação que a galera tá. Basta um passar de olhos sobre a realidade que nos circunda para perceber que aquelas certezas de outrora esgotaram-se perante de um ambiente cada vez menos aberto e arejado, seja na política, com crescimento de movimentos extremistas, seja na economia. Campo em que protecionismos nacionais ganham cada vez mais corpo. Se algumas décadas analistas eram quase unânimes ao proclamar a vitória do projeto iluminista, representado pela proteção dos direitos humanos, pela prevalência de solução pacífica de conflitos sob a condução da ONU, é preciso reconhecer que o mundo, por vias tortuosas, mudou. Pega isso e olha essa. Olha que nota sensacional. Publicado pela Mônica Bergamo, a maior petista da Folha, Fundação FHC, fará debate sobre nacionalismo e democracia no Brasil e na Europa. A
Fundação FHC vai realizar na próxima quinta o webinar Nacionalismo e Democracia na Europa e no Brasil, que discutirá os desafios que o ressurgimento do nacionalismo autoritário traz para a democracia. Isso aqui vai na mesma linha do que o ministro falou, tanto na linha do extremismo, que é do autoritarismo, como na linha da questão econômica, protecionismo nacional. Olha a imagem que a Mônica Bergamo utilizou para ilustrar a sua notícia. Acho que ela está falando de vocês. Não que vocês estejam pedindo intervenção nem nada, né? Mas esse verde e amarelo me lembra a direita no Brasil. Os conservadores, os patriotas. Até algum tempo atrás, eu acho que aquela regra, né? Se a Globo tá de um lado, estamos do outro, é válida. Olha quais são os pontos que a turma, que eu acho que a maior parte de vocês discorda, né? Não quer que avance, né? Um olhar nacional, chama de nacionalismo, chama de patriotismo e também uma visão econômica focada na economia nacional, que é o que vem crescendo muito na Europa, muito nos Estados Unidos. Acho que o caminho passa mais ou menos por aí. E o que é que eu vou falando em vídeo? Eu falo, gente, olha só, olha quais são as agendas que a direita na Europa, a direita nos Estados Unidos está tomando e vem conseguindo obter resultados. Resultados concretos, trazer o povo, ganhar novos seguidores, novos adeptos. Poxa, a gente tem que também começar a discutir esses assuntos. Olha quais são os assuntos que os donos do poder já estão se preparando para debater e mitigar no Brasil. Exatamente o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa, onde a direita está crescendo de forma vertiginosa. Fica a dica, viu? Acho que estamos na vanguarda. Aí eu tava passando, não faço ideia, esse vídeo apareceu na minha timeline, não foi RT, não foi nada. O Twitter me recomendou isso daqui, eu falei, mas rapaz, que vídeo interessante, né? Eu conheci esse senhor, é o Pércio Arida. E o engraçado é o que eu falo pra você, eu adoro as coincidências. Quando sai mais de uma notícia, ou então quando eu vejo alguma coisa na internet, não deu pra comentar no dia, aí no dia seguinte sai uma notícia, eu falei, nossa, complementou. Nesse dia, eu vi esse vídeo e tinha uma notícia na coluna de um cara que vocês também conhecem muito bem. Eu vi ali, né, o cara falando, ó, este filho de uma jumenta diz abertamente que mentia para as grandes mídias para forçar o debate sobre privatizações no Brasil. Fizeram isso com o Plano Real, fazem isso com a Petrobras e farão sempre. A direita não vale porcaria nenhuma. Pô, Pércio Arida de direita? O cara é social-democrata, companheiro. Mas se liga aqui, ó, no Persião. Persião, economista tucano. O debate não era liberalismo versus não liberalismo, ou direita versus esquerda. O debate era em favor das reformas ou contra as reformas. Eu sempre pleiteava o impossível. Privatizar a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, acabar com os monopólios, senão não dá sustentação real. Claro que eu estava usando o meu peso intelectual de uma forma meio malandra, não era exatamente verdade, mas era para forçar o pêndulo a girar nessa direção, entende? Se não tem um doido que quer fazer isso, ele não mexe nessa direção. No final, o pêndulo andou metade do caminho. Eu usei do meu peso intelectual para forçar o pêndulo numa direção. Tu acha que isso não segue acontecendo até hoje? Toda vez que tem alguma entrevista com algum economista, ou é Armínio Fraga, ou é Pércio Arida, ou é Edmar Baixa, ou é Maílson da Nóbrega, ou é Gustavo Franco. E agora eles botaram o Stuberger no meio, né? Do fundo verde. São sempre as mesmas pessoas. Mesmas pessoas. Imagina a quantidade de assuntos que te fizeram acreditar que iriam trazer algum tipo de prosperidade pro Brasil, que era pura balela. Balela, que era mentira, né? Ele tá empurrando mentira, né? Mas sempre falando a verdade. Só pra empurrar, só pra deslocar a janela de Overton. É incrível isso. Aí, como eu disse pra vocês, Lauro Jardim, o que é que eu digo? É o porta-voz do mercado financeiro no Brasil. Arida e a falta de uma liderança política com visão de futuro. São sempre as mesmas pessoas dando pitaco. O cara que assume o problema que mentia. Na quarta-feira passada, durante o debate com Pedro Malan...
Faltou falar do malandro, mas são os mesmos. Que procedeu o lançamento paulista do livro Conversas com Economistas Brasileiros. Arida afirmou que no Brasil de hoje falta uma liderança política com visão de futuro que acabou 30 anos atrás. Só quem tem são ele. FHC, sociais-democratas. As mesmas pessoas de sempre. As mesmas pessoas de sempre. Querendo que você acredite nas mesmas mentiras que eles seguem reciclando e contando com novas palavras. Aí, pegando aqui o gancho, vamos provocar. Eu vi esta nota. Banco Central faz contra-ofensiva no Senado por PEC de autonomia financeira. Vamos pensar juntos, né? Gente, qual é a função do Banco Central? Eu acho que é ser um banco, né? Eu acho que a função do banco é empréstimo, né? Na questão do Banco Central tem a questão de controle da moeda, câmbio, inflação, tudo bem. Vocês não acham meio estranho? O Banco Central está fazendo política? A gente não está reclamando que o Supremo, né, tomou uma decisão que deveria ser do Legislativo. Aí eu tirei uns pedaços. A gente vai ver os pedaços que eu tirei, né? Assessores percorrem gabinetes após freio colocado por governista para defendida, né? A medida é defendida. Galípoli petistas? Se essa medida que for defendida pelo Galípoli por petistas, né? Autonomia financeira. Autonomia financeira. Vocês são contra ou são a favor? Eu garanto que se Galípoli e o PT for a favor, vocês vão ser contra. Só porque vocês são anti-PT. A ofensiva pela aprovação incorre a mobilização de servidores contrária à mudança, até que blá blá. Apesar de ter autonomia assegurada pela lei desde 2021, a autoridade monetária não tem poder sobre o próprio orçamento. Aí veja. Um resumo de argumentos a favor da PEC tem sido levantados aos parlamentares. Entre outros pontos, o documento afirma que a proposta vai trazer economia de gastos fiscais e liberar 5 bilhões para outras prioridades do governo, em especial na área social. Algumas bonzinhas, vai sobrar mais dinheiro para ajudar os mais pobres. Parece o PT falando, né? Será que é o PT que está apoiando isso? O texto também diz que a medida vai beneficiar a sociedade. Como? Não sei. O BC, os servidores, o governo e o próprio Congresso, que cumpriria a missão de consolidar a autonomia da Constituição e continuaria com papel fiscalizatório. Esta é uma proposta que apresenta ganhos em diferentes esferas. A sociedade brasileira, com novas e melhores entregas e inovações que o BC vai ter condições de fazer, o próprio Banco Central vai ter as condições necessárias para fazer o seu trabalho de forma mais eficiente. Eficiente de que forma? De que forma? Se já tem autonomia. O cara tem indicado, já foi, tem mandato, tá de boa. Por que o Banco Central quer ser autônomo financeiramente? Para você ser autônomo financeiramente, isso significa o seguinte: não é o Congresso, não é o governo que vai delimitar o teu orçamento. É você que cuida do seu dinheiro. E isso parte do pressuposto que você também tem que ir atrás do seu dinheiro. Gente, se o Banco Central não vai morder 5 bilhões do orçamento federal, de onde vai vir esse dinheiro? Vocês já se perguntaram? Eu já tinha lido umas matérias sobre isso nos últimos meses, falando, por exemplo, que o Banco Central ele vai ter que achar uma fonte de arrecadação. Aí ou o Banco Central vai ter que começar, sei lá, a operar no mercado, o que é meio estranho, né? Mas tudo bem. Ou o Banco Central vai ter que criar como é que os bancos, em tese, né, ganham dinheiro com empréstimo e tudo mais, e também com as taxas. O Banco Central vai fazer o quê? Vai botar uma taxa no Pix, uma coisa assim, outra. Assim, você fica olhando e fala, pô, o Banco Central tá fazendo política, tá fazendo isso, autonomia financeira, esse dinheiro vai vir de onde? Se os 5 bilhões não tá vindo do orçamento, vai vir de outro lugar. Vai vir do quê? Qual o impacto disso? Então, assim, às vezes tem algumas discussões no Brasil que a gente quer tomar um lado simplesmente por quem tá a favor e quem tá contra. Mas quem que tá a favor disso daqui? O senhor Roberto Campos Neto. Mais uma vez ele. O bicho tá danado, viu? Tá com tempo de sobra pra fazer política, ficar batendo na porta de congressista pra avançar com PEC, projeto de emenda à Constituição. Eu já não gosto dele, não tá cada dia pior. Acho muito complicado isso daqui, viu? Queria muito saber de onde que vai vir esse dinheiro. Queria muito ver o Roberto Campos Neto explicar. Não, a gente não vai pegar do orçamento, que a gente vai tirar de onde?
Que eficiência é essa? O que se espera com a eficiência? Para mim, a eficiência é o Banco Central conseguir garantir que o Brasil não vai ter uma inflação alta. É conseguir garantir que o Brasil vai ter um juro baixo. As grandes coisas que o Banco Central serve é para controlar a questão macroeconômica do Brasil. E pelo que a gente vem vendo, inclusive o próprio Campos Neto está falando, é que a questão do juro vem muito do que o governo Lula está fazendo. Então me parece ser um pouco incoerente falar que vai ter mais eficiência porque vai ser autônomo financeiramente. E me perdoa, não existe independência nesse planeta Terra. Todo mundo depende de alguém. Seja prestar conta com Deus, prestar conta com um pai, com a mãe, com sua própria consciência ou com pessoas com muito poder, né? Então me perdoa. Tá cada dia mais estranho a atuação, né? Cada vez mais lembrando o entreguista que foi o avô dele. Me exaltei, né? Mas eu não aguento mais o Campos Neto, bicho. Eu não aguento mais o Campos Neto. Ata do Copom mostra coesão. Coesão, né? Uma coesão, existe a coesão. Eu, o Campos Neto, os indicados do Lula, estamos coesos. 100% alinhados. Então tá. Se o Galípolo tá falando, eu vou falar que é mentira. Numa entrevista para a Warren, como é o nome? Warren Investimentos, do Felipe Salto, que foi o secretário da Fazenda do Dória, né? Bom, isso aí, cara. Isso aí, importante, né? O diretor de política monetária do Banco Central conversando, né? Bate-papo assim, cara. O Warren Investimentos queria eu ter essa moral, né? Mas eu não sou um tubarão do mercado. Rapaz, no Brasil tem algumas coisas que são muito estranhas. Eu achava que o Banco Central vai ser um monte realmente sem gente que faz conta, né? Assim, cara, vamos aqui botar o Brasil no eixo, né? Controlar a economia, juro, o câmbio, o real, valorizar o real, vamos aqui ajudar, vamos ver o que o governo tá precisando fazer, vamos aqui pensar no Brasil, né? Como desenvolver o país, né? Um pensamento de nação. Mas eu sou burro. E esperto é o Galípolo e o Campos Neto. Ah, Brasil. O Brasil tá cada dia mais engraçado. Dias atrás vocês devem ter visto. Não deu tempo de comentar, mas hoje estamos comentando. Felipe Martins e sua defesa entraram com um habeas corpus para pedir para ele ser solto. Flávio Dino rejeita pedido de habeas corpus, né, de Felipe Martins. O ministro disse que não cabe tramitação de habeas corpus contra decisões de ministro do Supremo. Eu sou burro e, sei lá, fui na internet em busca de respostas e saí com ainda mais dúvidas. Eu vi uma menina no Twitter, chamada Sarita Coelho, ela perguntando o seguinte, né? Acho que ela é tipo eu, ela não tem um conhecimento técnico. Ela perguntou, gente, então beleza, já que não pode ser habeas corpus, qual o caminho então? O que a defesa do Felipe Martins então precisa fazer? Tem tantas provas mostrando que ele não saiu do Brasil. Cara, o que mais ele precisa fazer? Alguém então explica qual o caminho? Qual o caminho então? Ou não tem caminho? Ele tá condenado a ficar na cadeia pra sempre. Mas tudo bem. O Leonardo Coutinho fez uma thread. Alguns pontos que eu acho que são relevantes. Ele começa falando o seguinte, tem umas coisas meio novas, né? Realmente coisas novas, que eu pelo menos não tinha visto, tem algumas ponderações que outras pessoas fizeram. Ele falou assim, ó, o assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, está preso desde fevereiro. Ele é investigado como parte da trama, da minuta do golpe. O ministro foi convencido pelos investigadores de que Martins teria a capacidade de sair e entrar no Brasil burlando a imigração. Um fato interessante é que o mesmo Felipe Martins, que está há 4 meses preso, está nos Estados Unidos desde dezembro de 2022. Como assim? Pois é, o mesmíssimo documento que serviu de base para dizer que Felipe Martins entrou nos Estados Unidos também diz que ele jamais saiu de lá. Os registros de viagem de Martins se tornam ainda mais confusos quando o mesmo documento diz que a última entrada dele nos Estados Unidos foi em setembro de 2022, além de não listar as saídas do ex-assessor nos 4 últimos voos. Felipe Martins é um azarado que tem um I-94 cheio de buracos? Não. Erros nesse tipo de registro são comuns. Ele botou ali um site para mostrar como corrigir o seu I-94, né, seu cartão I-94. Vários sites diferentes, inclusive sites de universidades. Mas como os registros migratórios dos Estados Unidos podem ser tão falhos assim? Não são.
Os registros migratórios dos Estados Unidos não são falhos. O problema é que o I-94, isso daí o Flávio Morgenstern tinha escrito anteriormente, ou seja, a base do I-94 que a Polícia Federal usou contra o Martins não serve para fins judiciais, pois não é base legal. O governo americano avisa no site, mas os brasileiros ignoraram. Isso o Flávio Morgenstern já tinha destacado. No dia 27 de março de 2023, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, já no governo Lula, publicou no portal da LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, a relação de passageiros do voo em que Felipe Martins teria embarcado para os Estados Unidos. E adivinha? O nome dele não está lá. O documento oficial do governo Lula. A defesa de Martins já apresentou declarações da Latam de que ele, em um voo doméstico no Brasil, recibos de Uber, extrato de cartão mostrando pagamento no Brasil, conta de telefone com as chamadas, mas nada parece ser válido para o relator. As inconsistências da prisão estão cada vez mais evidentes, mas mesmo assim a justiça segue a lógica do prende primeiro e depois investiga. Esse fala mais do sistema do que do investigado. E ele colocou ali a nota do Fernando Schuller, que a gente comentou no final de semana. Por fim, o ministro julgará um habeas corpus. A decisão pode, entre tantas coisas, confirmar se o destino de Felipe é estar preso a todo custo, ou se ele será investigado dentro das regras. E como nós vimos, o habeas corpus foi negado. Aí nesse contexto de muita confusão que está acontecendo no Brasil, eu estava pensando no Twitter anteontem. Aí eu primeiro vi isso daqui. Depois eu vi o vídeo. Tsuko tá bem revoltado esses dias. Eu tô gostando da Tsuko nessa nova versão. Sangue no olho. Vai pra casa do chapéu, Carla Zambelli. Se você quer trazer o Kim Kataguiri do MBL pra junto do gado bolsonarista só porque hoje ele bate no Lula e tá defendendo quem vai no evento do Farsal, você não entendeu nada ou é mais uma farsante. Depois não me venha chorar pelos perseguidos e quem perdeu sua vida do dia 8, por todos que foram e são perseguidos. E por que vocês não batem no Boulos? Porque eu sei que raios é o Boulos. Todo mundo sabe quem é o Boulos. Assim como todo mundo sabe quem é o bosta do Ricardo Nunes, que tá aí agora organizando o evento da Agenda 2030 da ONU. Parabéns, Nunes. Você tá demais. A diferença dessas duas porcarias é que nenhum deles quer se passar por bolsonarista. Ninguém sem consciência acha que o Nunes é bolsonarista, muito menos o Boulos. Como um outro bosta está querendo fazer. Aí eu fui atrás para entender, foi esse vídeo aqui, ó. Por que Bolsonaro não se reelegeu em 2022 na avaliação de Zambelli? Fazendo a unha. O som de fundo é Zambelli na manicure, né? Que bonitinho, sensacional. Zambelli querendo analisar por que Bolsonaro é muita cara de pau, né? Aí eu não aguentei o DRT. Mandou vamos unir a direita. Ela mandou isso no vídeo. A mulher puxou uma ferramenta na rua, fez loucuras e quer analisar porque Bolsonaro perdeu. Aí a Zambelli veio e me respondeu. Que bom que publicou este vídeo, Kim. É bem direcionado para pessoas como você, que fica falando mal de quem está deste lado do oceano, protegendo o presidente Bolsonaro desde 2013 sem cessar. Você não tem noção o que é lealdade. Essa crítica não é nem nova. O Fernando Melo fez contra mim em 2020. Primeira vez que me cancelaram. Eu tinha 20 mil seguidores. Tinha acabado de ver, tinha sido 20.010, baixou para 19 mil quebrado. Né? Eu falei, beleza. Ele falou exatamente que eu não sabia o que era lealdade. E o tempo passou. E o Fernando Melo, né, sentou a porrada em Bolsonaro. E hoje em dia, acho que ele... enfim, né? A gente viu que foi lealdade no final do dia. O vídeo de Zambelli tem 7 minutos. Aí vocês vão entender por que eu coloquei isso daqui depois. Assim, pô, mas tá falando de Felipe Martins. Por que a Zambelli entrou no meio disso? Você vai entender. Você vai entender. Você vai entender que não é birra. Você vai entender que não é birra. Tem tudo a ver com Felipe Martins. Eu aqui só peguei os pedaços que a Zambelli fala do MBL. Escuta só. O que eu tô aqui pra falar é o seguinte. Sabe por que a esquerda avançou nesses últimos anos muito mais que a direita? Sabe por que a gente ainda não conseguiu ter maioria no Congresso? A gente não conseguiu reeleger Bolsonaro?
Sabe por que agora tá difícil eleger prefeitos, vereadores? Eu vou dizer para vocês. É porque a direita se digladia em público. A direita não perde uma oportunidade para ir atrás da pessoa quando ela não concorda com alguma coisa. Se você não concorda, por exemplo, com Kim Kataguiri, porque ele vai ser candidato a prefeito também, o MBL, Peraí. Algum de vocês não gosta do Kataguiri porque ele é candidato a prefeito de São Paulo? Esse é o problema? Eu achava que as pessoas não gostavam do MBL por outras razões. Eu nunca conheci uma pessoa que não gosta do Kataguiri pelo simples fato que ele é candidato a prefeito de São Paulo. Mas vamos lá. Rubinho Nunes saiu, né, do MBL. Tinha gente que falava mal do Fernando Holliday, hoje tá no PL. Sabe, as coisas mudam, a roda gira. Gente, para de bater em gente que tá do nosso lado. Você tá com tempo? Tá com tempo pra poder bater em alguém? Vai lá e bate no bolso. Então, assim, sério, para de bater em gente da direita. E para de seguir em quem bate gente da direita também. Ou não, porque eu tô sendo hipócrita. Vai lá e fala pra pessoa a mesma coisa que eu tô falando. Poxa, para de bater em gente da direita. E tem gente que pode não estar com a gente ontem, mas tá com a gente hoje. O Kim Kataguiri é um deles. E vou te falar, hein? Kim Kataguiri, na época do impeachment, ele foi terrível comigo. Mas hoje ele volta contra o PT. É uma das pessoas que assinou o processo de impeachment. E se a gente abrir o processo de impeachment, vai entrar junto, vai entrar feio. Não vai ganhar a prefeitura de São Paulo, é óbvio que não vai. O Kataguiri tá lá para poder fazer o nome dele crescer em São Paulo, só para poder estar nos debates, alguma coisa assim. E ponto. Ah, mas eu não gosto do MBL. Eu também não. Meu movimento é nas ruas. Agora, tipo assim, vou bater no Kim Kataguiri só porque ele é nosso concorrente em São Paulo? Quer dizer, então que a gente critica o Kataguiri, a gente bate no Kataguiri só porque ele é concorrente de São Paulo? É isso, Zambelli, que tu quer fazer o povo acreditar? Ela tá sim, né? Na necessidade de vender o Kim Kataguiri. Aí, falei que a gente ia voltar pro Felipe Martins, né? Fevereiro de 2024. 4 meses atrás. Eu sei que as pessoas não têm memória no Brasil, mas, gente, 4 meses não é muito tempo assim. Não estamos falando de 4 anos. 4 meses. Sério, que a memória de vocês é tão curta assim. 4 meses atrás, ó. MBL fazendo piada e rindo da perseguição aos conservadores. A turma tava dando risada porque o Felipe Martins foi preso. Botando o emoji do palhaço do brasileiro e falando, ei, aguenta a pilha. É com essa turma que a Zambelli quer se unir. É só porque ele é candidato em São Paulo. Eu nunca vi o Carlos Bolsonaro, que está dando RT no Leandro Ruxo. Eu nunca vi o Carlos Bolsonaro falar, não critiquem a direita. Eu nunca vi o Carlos Bolsonaro falar, vamos unir a direita. Só quem fala isso é quem tá aprontando alguma loucura. É incrível. Só quem faz coisa errada que perde o união da direita. O Carlos tá ali, ó. Hoje, esses caras que hoje pedem a união da direita jamais foram de direita. Cavaram apenas uma oportunidade junto ao sistema para tentar ludibriar o brasileiro. Fazer esse tipo de colocação é a baixaria que jamais pensei que sujeitos pudessem chegar ao ponto. A Zambelli quer que a gente se una com quem celebra a prisão de Felipe Martins. E aí, pessoal? Não vamos brigar em público, né? Não, pelo bem da direita. Pelo bem da direita? Pelo bem da direita? Pelo bem da direita? Quem bate palma para a prisão do Felipe Martins? Essa é a Carla Zambelli. Não dá. Não dá, minha filha. Aí o Kaique Martins resolveu escrever sobre o tema. O Homem do Povo. O perfil tem lá 2.000 seguidores. Não tem como responder este vídeo sem fazer uma thread. Zambelli, deixa eu te dizer uma coisa. Muita ajuda quem não atrapalha. E quem estiver atrapalhando neste cenário, vai levar pancada. Corte você ou não. As pessoas não são massa de manobra. Deixa eu te explicar. Primeiro, que foram várias razões por termos perdido 2022. E uma delas
foi justamente o isentismo de figuras como o MBL que, na tentativa de serem os bastiões da direita, bateram no Bolsonaro e nos seus apoiadores como se não houvesse amanhã. Você quer que a gente esqueça isso? Não vai rolar. Quer que esqueçamos a CPI das fake news e tudo aquilo que alimentou o inquérito das milícias digitais? Também não vai rolar, Zambelli. Se por acaso eles votam contra o PT, isso não faz deles aliados, mas meramente oposição ao governo. Nós somos a base da oposição. Eles nos seguem, não o oposto. Segundo, que você quer mesmo que caiamos na mesma esparrela de Bolsodória novamente? O cara quer montar uma nova direita, então que faça por mérito próprio. Usar o nome do Bolsonaro para isso é oportunismo. E a esta altura já estamos todos imunizados. O cara cria tua direita, mas o cara tá tentando se passar porque pelo puro bolsonarista. É a mesma coisa que a Katsugi falou. Terceiro, Marco Feliciano é político e subiu ao Congresso por mérito próprio. Como você mesma disse, ele deu uma mão ao Jair Bolsonaro, diferente do Cleitinho, que não era ninguém até subir num carro junto com o capitão. Quer mesmo comparar? No vídeo completo da Zambelli tá falando sobre aquele evento do Marçal, que tá o Cleitinho, o Feliciano e a galera. Vamos falar de você e o que você tem feito? Que tal para atrapalhar? Que tal não ter a brilhante ideia de tirar foto com um hacker? Que tal não sair, com a ferramenta na mão na véspera da eleição? Que tal não inventar que o filho de Lula é dono da Van só para ganhar engajamento? Em DepTag. Não me esquecendo de mensagem para biografias oferecendo indicação por Supremo, Jesus Cristo. Isso aí vocês não lembram mais. Das trocas de mensagem da Zambelli com o Moro, né? Não, Moro, você quer o Supremo? Eu vou conversar com o Bolsonaro. Que tal você considerar que tem pessoas comuns, como eu, que colocam na reta o pouco que tem para se dedicar a ajudar o nosso país e tá de saco cheio de oportunista? Então, para concluir, deputada, não vamos baixar a cabeça para não desunir a direita. A direita tem que se unir em torno de Bolsonaro, que é o detentor do capital político, e não vamos assistir quietos quem quer dilapidar esse patrimônio. Em relação especificamente ao Marco Feliciano, sou testemunha do quanto esse cara apanhou pro Bolsonaro e pela direita, e está mais do que na hora de ser reconhecido. Único ponto que concordo contigo. Aí eu quero lembrar, a memória curta, maio de 2023, então tem um ano atrás, 1 ano e um mês. 1 ano e um mês. Bolsonaro não quer manifestação chamada por Zambelli e MBL pró-Deltan. Zambelli, de novo, junto com o MBL. Zambelli convocado para Deltan criticada por aliado de Bolsonaro. Não sou traidora. Aí Bolsonaro veio a público, Bolsonaro se afasta de manifestações do MBL. Aí tá lá o vídeo de Bolsonaro, ele falou, na época tava na CPI, ele falou, pô, dá foco aí na CPI, para, não vai na da Zambelli, Ele não falou isso. Aí a Zambelli grava um vídeo. Urgente e importante, por que cancelar a manifestação do dia 4? E aí, não, temos que nos unir como MBL, pipipi, pô. No mesmo período que o Flávio Bolsonaro falava, mais uma vitória, justiça arquivou a ação de Kim Kataguiri contra mim. Pois ele acreditou na falsa narrativa que eu teria usado o ABIN a meu favor de alguma forma. Essa Zambelli quer que a gente una a direita em torno disso daí. Eu vou voltar naquela postagem. Aí, depois ela fez um tweet explicando, se eu andei contra a manifestação do MBL, só porque eles foram omissos em várias ocasiões. Olha como a Zambelli, ela precisa blindar o MBL. Não, não sejam contra o MBL só porque eles são candidatos de São Paulo. Não seja por causa do MBL porque eles foram omissos. Não, Zambelli. Nós somos contra o MBL porque eles nos perseguiram, Zambelli. E aí porque eles celebram coisas como a prisão do Felipe Martins, Carla Zambelli. Ô, bicho, não seja desonesta, deputada. Por que a senhora quer blindar tanto o MBL? Aí vocês estão vendo aqui, Resposta oculta. Resposta oculta é um negócio engraçado. E para vocês entenderem a tal da resposta oculta, primeiro olha isso aqui, ó. Tudo que o MBL tem feito em 2015, desde que existe, é sugar as energias do movimento popular e canalizá-las para reforçar a classe política podre, o sistema, e agora a esquerda é chique. Em nome de união, abstive-me de criticá-lo, no mais das vezes, mas quando entre tantos pedidos de impeachment ele optou por privilegiar logo o de um adesista de última hora, sem outro currículo senão uma longa folha de serviços prestados ao esquerdismo,
A única resposta que os patriotas podem dar a essa cachorrada é tolerância zero. Não há união com o divisionismo. Não há união com quem se alia ao inimigo contra os amigos. Esse daqui é de 2015, né? Não mudou nada. A gente tá... O Brasil é assim. A gente tá no mesmo problema de sempre. Sempre. Não muda. Não muda, porque tá lá a Zambelli, né? Aí voltar. Olha que engraçado, né? Nesse vídeo, a Zambelli falava que eu chamei ela de traidora. Aí eu só vou ver o comentário, ó. Prezada Zambelli, posso estar equivocado, mas não vi o Kim Paim lhe chamar de traidora. Apenas questionar o envolvimento do MBL e vem pra rua, né? O MBL não tem como tancar de verdade. Absurdo ela dizer isso do Kim. Acompanha os vídeos dele todos os dias e em momento algum ele disse tal coisa. Perdeu mais um ponto comigo, Zambelli. Aí, se liga nisso daqui, ó. Postagem da Zambelli. Vou atualizar pra ver, ó, que é da hora. Atualizou, ó, girou, bonitinho, abriu. Vou olhar de primeiro, ó. Pega fogo, pá. Reclamando da MBL. Você se precipitou apoiando a parceria com a MBL. Vamos sem você. Aqui é o cara da MBL. Blá, blá, blá. Manifestação da MBL. Pare de falar pelos outros. Aqui, ó. Prezada Zambelli. Aí falando de mim, ó. Deputada, posso estar enganada, mas não viu o Kim lhe chamando de traidora. Aí já tá pedindo... Precisamos da união da direita. Não. Em nenhum momento o Kim te chamou de traidora. Traidora, né? Pelo menos eu não vi. Ninguém viu porque isso não aconteceu. Aí olha que engraçado. A deputada, né? Direita. Tem aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se aparece. Ele não aparece. Aqui aparece. Respostas ocultas. Ó. Respostas ocultadas. Por que a Zambelli ocultou essas respostas, né? Por exemplo, o cara tá mostrando que é o MBL, ó. O cara tá mostrando pra Zambelli que o MBL tava no palanque do Fora Bolsonaro, aqui é do 12 de setembro de 2021, com o Orlando Silva. Por que a Zambelli precisa blindar o MBL e fingir que, eles foram omissos, eles são candidatos a São Paulo? Não, Zambelli. A gente é contra o MBL por causa disso daqui, ó. Por que a Zambelli escondeu esse comentário das pessoas? Esse daqui também? Não quero tucanos? MBL não dá pra engolir? Ela botou isso aqui porque ela não quer ser queimada, né? Bolsonaro chama de oportunista a manifestação convocada por Deltan Zambelli. Né? O maior desafio é descolar do bolso sem perder os apoiadores dele. Por que, Zambelli? Por que tu quis proteger isso aqui também no Deltan? Sabe? Aqui, ó o Dória. A manifestação do MBL, ó. Olha só. Deixa eu ver se aparece. Ó o Renanzinho. Ó o Renan. Ó o Chico Linguiça. Rapaz, velho. Por que a Zambelli... Isso daqui, né? Rapaz... Cultor, deixa eu ver. Zambelli, desculpa quem tá certo. Porque nesse mar, falta de informação é um dos poucos, né? Partindo desse princípio, faltou o senso de alguns políticos. Antes de Carlos Bolsonaro e quem falar, eu vi o MBL com o Deltan pedindo manifestação. Eu já sabia que era cilada. Então, gente, o tempo passa, as mesmas coisas acontecem. Aí não pode falar, não, a gente tem que jogar a história pra debaixo do tapete. Pra mim, a Zambelli é um problema. Eu digo, não vote nela. Não é nem burbicha. Porque eu acho que a Zambelli só atrapalha. Bora brincar de ser deputado federal? Bolsonarista raiz, aí para de lacrar na internet, pega a Constituição, Código Penal, Manual de Direito Constitucional, Direitos Humanos ou Direito Internacional e só descansa como soltar o Felipe Martins. Eu acho que é muito mais útil. E aí uma thread que eu achei bem interessante, no meio dessa confusão, o Ebert escreveu o seguinte, ó. Sobre a união de direita. Como dizia Olavo, sem unidade imaginativa não há unidade política. Unidade imaginativa, leia ideias. Ideias, né? Ideias que nos unem. Um plano, um projeto. Por isso, a curto prazo, só existe perspectivas eleitorais imediatas. O único plano é se eleger, é ganhar um espaço no sol. No campo eleitoral, quem não se uniu foi a turma do voto nulo, que sonhava em vão ocupar o lugar do Bolsonaro. A turma do voto nulo apoiou as bizarrices totalitárias do fica em casa, censura, prisões injustas, penas exageradas nos envolvidos no dia 8 de janeiro. Além disso, sem unidade imaginativa, sem as nossas ideias, quais são as nossas ideias? É união em torno do quê? Para defender o quê? Então, quando não tem isso de forma bem coesa, clara, o eleitorado conservador é presa fácil de quem é bom de marketing digital, mas entrega pouco resultado. Vamos lutar contra o... Aquele negócio assim abstrato. Mas e aí? E quem mais, Zambelli? Né? Não vou reclamar da Zambelli, mas não. Vou botar mais geral. Em tempo, deputados são autoridades, tem salário gordo, verba de gabinete generosa, milhões em emendas, 25 assessores, carro, motorista, auxílios. Eu apoio tudo isso. Eu também.
Não tem desculpa para não entregar resultado, não botar o pé na estrada, não fazer trabalho de base nos municípios. Sei que cada um tem um estilo próprio, reconheço também a necessidade do marketing, mas é preciso ter um equilíbrio. Só blá 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 de internet não dá. A base que faz a diferença está nos municípios. É muito desperdício ter tantos eleitores e eleger tão pouco para as câmaras municipais. É preciso um trabalho sério e comprometido no desenvolvimento e capacitação de lideranças em nível local e regional, para formar chapas fortes e ter gente em mais de um partido. Dividir para multiplicar, não para subtrair. Isso não é rápido, mas já se passaram 6 anos. Mas na hora de cobrar aí de Bolsonaro querem tudo. O cara roda, o cara tá falando, ó, tem que rodar o país. Bolsonaro não tem, né? Não tem cargo, não tem assessor. Mas tá no PL, tem ajuda. E tá rodando. Tá numa cidade aqui, tá numa cidade acolá, apanha da imprensa todo dia, tá isso. Quando apanha, ninguém aparece pra defender o cara. Ninguém, né? Ele vai lá, ele se defende, mas ninguém. Talvez o Eduardo Bolsonaro, o Carlos, falou alguma coisa, mas a maioria, né? Ainda, principalmente a turma da União Direita, não fala nada. Aí roda e faz. Aí usa o capital político dele pra eleger um monte de gente. Aí a galera que se elege, pô, faz igual, sabe? Aprende a copiar o que dá certo. Aí pra encerrar aqui com o Emílio Surita. Tá indo muito bem. Difícil raciocinar. Tá mandando muito bem e a direita tá brigando na internet, Emílio. A direita. A direita? Você sabe que a direita. É torta. O Morgado concorda comigo. Concordo? Concorda. Vamos lá, que eu vou concordar. Ninguém da direita aceita o Oscar do coadjuvante. Não. Todo mundo verdade. quer protagonismo. E todo mundo quer o melhor filme. Ótima colocação. Porque eles estão brigando. Foi o que aconteceu com o Chapa Tênis. Exato. Você lembra? Moro, Dória, Luciano Huck, ninguém quer ficar no segundo páreo. Porque o Zema é mais humilde. Porque estão pedindo a união da direita, Emílio, com aqueles que se disseram de direita e depois foram para outros caminhos, e aí a turma fala, não vou me unir com quem já traiu toda aquela palhaçada. O que acontece é o seguinte, preste muita atenção. É claro que eu presto. A Chapa Tênis, vocês se lembram muito bem da Chapa Tênis. Sim. Todo mundo sabe quem é a Chapa Tênis. Solta aí, pô. A Chapa Tênis agora, ela tá voltando para o conservadorismo. Voltando 10 casas. Voltando as casas para um lado, porque eles falaram, bom, agora está queimado aqui. Não deu. Muitas queimadas na Amazônia. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Agora eu vou para esse lado aqui. Vou voltar pra base. Esse lado aqui Tá indo melhor. Está indo melhor. Então agora eles estão eles estão usando a mesma estratégia. Voltando pra base. Eles usaram, mas isso a turma hoje em dia política, né? A turma é política. Política é assim. Mas hoje em dia a população já está com os olhos mais abertos nisso, porque já viveu o filme dele. Agora é o Titanic 2. Já tá com o violino, vem com tudo. A gente já viu. Então é mais ou menos isso que você começa a avaliar. Não sei, viu, Emílio? O povo já viveu isso, mas sempre tem alguém que tem a memória meio curta. Sempre tem alguém que tem a memória meio curta. Sabe o que é que vai acontecer? E o pior assim, você fala. Aí vai passar uns 2 anos. Aí já é 2026. Aí vai ter um problema grande. Talvez em 2027. Aí em 2027, dossiê alguma coisa. Aí o dossiê em 2027 lembrando, gente, olha lá atrás, a gente comentou isso, comentou aquilo outro. Eu falo, nossa, é um pessoal assim, meu Deus, realmente, nossa. Ainda bem que você lembrou disso. Como quebrar esse ciclo que o Brasil vive? Como a gente consegue quebrar isso daí, sabe? A gente tem que realmente tentar dar uma melhoradinha em algumas coisas, viu? Parar de bater palma pra tudo. Parar de bater palma pra tudo. Parar de bater palma pra tudo. E se a Zambelli agora virar, né, o Jiraya e virar a base do Lula porque foi criticada, então pelo amor de Deus, né? Então nunca foi convicção nem nada. Eu nunca vi isso. Vai acontecer, eu fui criticada, tá? E aí, o que é que vai acontecer? A pessoa é direita, vai voltar aqui no Lula porque criticou algum deputado de direita? Ai, criticou Eduardo Bolsonaro. Tá, e agora? Vai fazer o quê? Votar no Lula? Não vai. Pelo amor de Deus. Para de pensar que o povo é bocó.
povo não é bocó assim não, pô. O povo pode não ter memória, mas também aí tá brincando com a inteligência do ser humano, né? Você fazer uma ponderação sobre determinado tema. Ai, não, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Enfim. Birras à parte. Sou chato, sou. Mas eu acho que são coisas, gente, que realmente são necessárias serem ditas. Se não fosse, eu não tava comentando, né? Assunto não falta pra comentar. E não falta mesmo. Se eu continuasse, eu tinha isso daqui. Ó. Tinha mais isso. Ah, esse aqui da Lula me deve comentar em algum momento, né? A Natália Zaneri falando que tem um lado que tem que ser eliminado, é o lado da direita. Aí tem a questão do ministro, né? Clima do dia 8 da anistia. Aí tem o ministro, que a gente não fala o nome, que mandou suspender aí caçar uma sentença que o cara, enfim, dele. Eu vou isso aí, a gente comenta depois. Aí tem a questão mais do Lima Palusa. Aí tem aqui, ó. Pera aí, passar um monte. Pera aí. Aí tem aqui, ó. Lula, a questão do Juscelino. Aí tem a questão da Rachel do Janones, mais Rachel do Janones. Aí tem aqui a secretária do governo Lula, dia das ONGs. Aí tem a questão da ONU, pacote de desinformação, Jamil Chad. Aí tem o Eduardo Bolsonaro, né? Tretando aí porque ele compartilhou o Jones Manuel, deu brigadão na esquerda. Aí tem a questão da reparação, que a gente comentou um dia desse, mas não vou entrar agora no tema. Aí tem a questão ligada à agenda verde, ó. Mais agenda verde. A questão de patente, papapá. Dom Pedro. Aí tem um cara aqui do basquete que saiu e tudo mais. Enfim. Assunto não falta. Mas eu acho que isso era importante. E ainda tinha mais coisa que eu falei, aqui já tá bom no vídeo. Já tem mais assunto que eu vou conseguir comentar. É o que eu digo pra vocês, às vezes pra eu fazer o vídeo, eu leio muito mais coisa do que traz aqui. Eu falo, não, cara, esse assunto aqui, acho que o time hoje, ele é importante, que tá acontecendo. Eu falei, pô, já vou falar da questão ali da Bolívia, a galera que passou do ponto. Esse eu falei porque aí foi contra a minha pessoa, né? Foi pessoal. A Jambeli me chamou de desleal. Falou que pelo menos ela falou que eu não sei o que é lealdade. Eu falei, então peraí. Aí cruzou a linha, né, deputada? Defender minha própria honra, se é que eu posso. Então é isso. Amanhã a gente tenta comentar no que não deu tempo de comentar hoje, mas o assunto que vai acontecer, as tretas ao longo do dia de hoje. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalho, quer dar um tiquinho mais, pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Porque lá a história não vai passar desapercebida, não. Lá a história tá toda registrada. Para felicidade de um e infelicidade de outros. Compartilha, não se zanga e volta amanhã. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!